Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. Por enquanto, essa classe game, ela só é uma classe, né? Eu posso agora pegar e criar um objeto dessa classe tranquilo. É só chegar aqui em qualquer lugar, né? Por exemplo, se eu chegar aqui, né? Eu posso chegar aqui e fazer o quê? Game, dou um importo nele aqui. Game é igual a new game. Beleza. Criei aqui um objeto game. E aí eu posso começar, né? Game.setID. Aí eu venho aqui e coloco o ID do jogo, né? Game.set título. Aí coloco aqui o título do jogo, né? Esse cara aqui é long, então tem que ter a letrinha L aqui. Então, olha só. Eu posso ir atribuindo aqui, né? Preenchendo tudo aqui. Só que assim, legal. Beleza, né? A gente pode fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Só que no nosso caso aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer associar essa classe, a gente quer dizer aqui para o Java que essa classe ela vai ter uma tabela, uma entidade lá no banco de dados. Então, esse objeto, quando eu criar um jogo, né, um objeto jogo, eu posso querer gravar esse jogo no banco de dados. Eu não quero deixar ele existindo aqui e depois quando eu paro a aplicação ele deixa de existir. Então, quando eu criar um objeto jogo, eu quero ser capaz de gravar esse jogo lá no banco de dados. Então, é necessário que eu tenha uma tabela lá no banco de dados que tenha esses atributos, né, que tenha esses campos e que eu possa pegar esse objeto e gravá-lo lá no banco. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer algumas anotações aqui na classe, que são anotações para o Hibernate, para a especificação JPA. Eu vou dizer para o Hibernate, tá vendo esse game aqui? Ele é uma tabela. Então, olha só o que a gente vai fazer, ó. Em cima aqui do nome da classe, eu vou fazer isso daqui, ó, @entity. Deixa eu dar um Ctrl espaço. Cuidado, pessoal, porque tem vários, ó, tá? O que a gente quer é esse primeiro aqui, ó, do JavaX Persistence. Tem uma coisa importante. Por que eu não vou usar o do org Hibernate? Por que eu não vou usar, se eu estou usando Hibernate, por que eu não uso esse? Porque é o seguinte, pode ser que eu troque a minha lib JPA. Em vez de usar o Hibernate, eu posso querer usar uma outra. E aí, o que vai acontecer? Se eu ficar usando aqui as classes que são específicas do Hibernate, se eu trocar a minha biblioteca ORM, se, por exemplo, eu desistir de usar o Hibernate, eu vou ter que mudar todas as classes. Então, o que acontece? A gente vai usar essa que é da especificação JPA do Java. E aí, independente da biblioteca que eu usar, vai funcionar. Então, por exemplo, se eu só pegar esse JavaX Persistence, eu sei que eu vou usar o ORM. Qual é a biblioteca que eu estou usando? A lib que eu estou usando? É Hibernate. Então, ele vai usar o Hibernate. Se amanhã ou depois eu resolver trocar, né, se eu não quero mais o Hibernate, eu quero usar, por exemplo, uma outra implementação, né, que não seja o Hibernate, aí a gente vai ter problema, tá bom? Então a gente vai usar a especificação padrão aí do Java, tá bom? Então eu já disse, né, olha, que essa classe game, ela é uma entidade. Então, pessoal, eu estou dizendo para o Hibernate, o game é uma entidade. Então, ele vai procurar no banco de dados uma tabela chamada game. Se ele não encontrar, e aqui no nosso Application Properties, a gente disse que o DDL Auto é update, se ele não encontrar, ele vai criar a tabela lá no banco com todos esses campos aqui, ó. Olha que show de bola, né? Eu não vou precisar ir lá no banco de dados e usar um comando create aqui, né, para criar essa tabela, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui até, né? Não estou usando isso. Beleza, isso aqui é padrão. Legal, percebe, pessoal, que não tem aqui um banco chamado GamesDB, tá? Eu vou até dar um refresh aqui, ó, atualizar. Tá vendo? Ó, não tem GamesDB. E eu não vou criar isso aqui. Quem vai criar para mim aqui é o Hibernate, tá bom? Legal. Aí agora o que a gente tem que fazer? Se eu não falar nada, ele vai criar uma tabela com esse nome aqui, ó, game.
só que ele vai colocar a letra minúscula, tá, pessoal? Porque lá no banco é o padrão a letra minúscula, né? Então, se eu não falar nada, ele vai criar uma tabela chamada game, com G minúsculo. Só que, por exemplo, eu queria que o nome fosse um nome específico, né? Eu queria que fosse um nome que eu quero usar. Então, a gente pode vir aqui, ó, embaixo desse @entity, e eu posso fazer essa outra anotação aqui, ó, @table. Ctrl espaço. Mesma coisa, pessoal, tem dois, ó, tá vendo? Tem o do JavaX Persistence e tem do org Hibernate. Como eu quero manter, eu quero ficar livre de implementação, né? Se é Hibernate ou outra ferramenta, então eu vou usar o JavaX. E aí eu vou abrir parênteses e vou colocar aqui um atributo, ó, name igual, e vou dizer o seguinte, ó, tbl game. Então, o que vai acontecer? Se eu não colocar isso, ele vai criar uma tabela com o nome game. Como eu coloquei isso daqui, eu estou dizendo para ele, cara, isso aqui vai ser uma entidade no banco e eu quero que você coloque esse nome, tá? Que é para seguir aquele padrãozinho que a gente usa em banco de dados. Tá bom, pessoal? Beleza. Aqui fechou. Agora é o seguinte, o identificador, esse atributo id, ele é o identificador do campo, do registro. Então, ele é o nosso campo-chave primária. O ID, pessoal, ele vai ser o campo-chave primária na tabela TBL Game. Então, eu tenho que dizer isso para o Hibernate. Eu vou falar, Hibernate, esse carinha aqui, ó, esse atributo, você vai usar ele como chave primária lá no banco. Então, em cima desse campo, ó, logo acima dele, eu vou colocar uma anotaçãozinha aqui para o Hibernate. Eu vou fazer essa anotação aqui, ó, @id. Vou dar um Ctrl espaço para fazer um import. Do mesmo jeito, vou pegar o JavaX Persistence aqui, ó. Então, o que eu acabei de dizer? Que esse campo id, ele é o identificador do registro. Ou seja, o Hibernate ele vai criar a tabela e ele vai ver que esse campo é a chave primária. Então, esse cara aqui ele já vai ser marcado como chave primária lá na tabela, lá no MariaDB ou lá no MySQL, se você estiver usando o MySQL. Pessoal, essa anotação ela está em cima do ID, então ela só vale para o ID. O título, isso aqui não é para o título, tá? Ó, então, observem isso, a anotação ela serve para o campo que está logo abaixo dela. Os próximos não tem nada a ver. Eu gosto de fazer o seguinte, eu deixo um espaço para eu ver isso daqui. Tá? Então, eu estou vendo que o campo ID ele tem uma anotação. Então, eu dou um espaço que é para isso ficar mais fácil para eu enxergar aqui. Essa anotação ela só tem efeito no campo que está imediatamente abaixo. Tá? Os outros, esse cara não vai ter efeito nenhum. Uma outra coisa, pessoal, quando a gente cria a classe, né? A classe não, a tabela, né? A entidade lá na mão, a gente diz como que esse número vai ser gerado, né? Quando a gente define uma chave primária, geralmente a gente fala que esse ID ele vai ser gerado de forma automática. Então, a gente coloca lá, por exemplo, aquele auto-increment, a gente coloca o primary key. O primary key já vai ser usado por esse carinha aqui. Só que eu quero que esse número ele seja gerado de forma automática e de forma sequencial. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar mais uma anotação para esse ID, @generated value. Então, o valor gerado, ó, como que o valor vai ser gerado? Generated value. E vou colocar aqui dentro um parâmetro para ele. Vou chamar aqui de strategy. Quer dizer, qual vai ser a estratégia de geração desse número? Esse número vai ser gerado como? Aí eu vou colocar aqui, olha, um generation type ponto identity. Tá? Esse identity, pessoal, diz que esse número vai ser gerado de forma sequencial e automática. Então, o primeiro registro, o ID vai ser 1, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ser 3 e assim por diante, tá bom? Belezinha? Então, o que a gente fez aqui? A gente já definiu, pessoal, a estrutura básica da minha classe Game e eu já estou fazendo a relação dessa classe com uma entidade no banco de dados. E aí agora o que acontece? O Hibernate ele sabe como gerenciar esse objeto e a tabela
que o representa lá no banco de dados. Olha que legal. É só isso, pessoal. Eu não tenho que fazer mais nada. É lógico, a gente tem mais uma série de outras anotações que a gente pode fazer, né? Depois a gente vai ver mais algumas. Mas, por enquanto, para o objetivo dessa aula, pessoal, é o que a gente precisa. Tá bom? Agora, o que acontece? Eu já posso inicializar a minha aplicação, até para eu já testar, para ver se as coisas estão aqui funcionando direitinho. Tá? Então, eu já vou, inclusive, iniciar a minha aplicação. Então, o que vai acontecer? Lembra desse Games App Application aqui, ó? Então, eu vou abrir ele aqui. Verificar se está tudo salvo. Botão direito. Run as Java Application. Então, eu vou pedir para rodar. Lembra que quem deve executar, né, pessoal, é a classe que possui o método main. Essa classe está anotada como sendo uma Spring Boot Application. Então, a partir do momento que essa classe é executada, já se sabe que a aplicação é Spring Boot. Então, ele vai usar todas as bibliotecas que o Spring Boot precisa para funcionar direitinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Botão direito, Run as Java Application. Vamos ver se vai dar algum problema aqui. Então, ele vai começar a inicialização, ó, está subindo o meu serviço. E prontinho, pessoal, já subiu. Tá? A aplicação já está no ar. É simples assim. E vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui se ele diz alguma coisa para a gente aqui. Então, olha só. Lembra que a gente colocou aqui no Application Properties, a gente colocou essa linha, ó, show SQL igual a true. Então, a gente vai notar aqui já, olha, que ele rodou um create table, ó, tbl game, olha só, id, o tipo é big int, not null, auto increment. Aí ele criou aqui, ó, o console, que é varchar, ele criou a nota, que é integer, ele criou a produtora, que é varchar, o título, que é varchar, o zerado, que é bit, né, porque vai ser booleano, primary key. Olha só, ele rodou um comando SQL aqui, pessoal. Perceberam? Por quê? E ele rodou um comando de create table. E olha o nome da tabela que ele criou, tbl game. Então vamos dar uma olhadinha lá no banco de dados. Ó, cadê aqui o nosso GamesDB? Eu vou dar um botão direito aqui, ó, e vou pedir para atualizar. Olha lá, pessoal, GamesDB. Se eu expandir aqui, ó, tbl game. Perceberam? Olha que show de bola que é. Se eu der um desk aqui, ó, desk tbl game, né? Legal. Então, ó, desk tbl game. Vou dar um clique aqui no executar para ele executar essa linha para a gente. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, olha lá. ID, chave primária, console, ó. Tá vendo? Ele criou para a gente, pessoal, a tabela. Ó que legal, né? Então, o Hibernate, ele vai tomar conta para a gente agora do banco de dados. A gente vai criar aqui a classe. Eu simplesmente marquei ela como entity e disse qual é o nome da tabela que eu quero. E eu disse que esse campo ID ele vai ser a minha chave primária e que o valor vai ser gerado de forma automática. Quando eu executo a aplicação, o Hibernate ele vai fazer um pente fino nas minhas classes e no banco de dados. As classes que estiverem marcadas como entity, ele vai verificar se existe lá no banco de dados. Se não existir, e a gente tiver dito para ele aqui, ó, que é para ele fazer a atualização do banco, caso as classes estejam diferentes do que eu tenho no banco, ele vai e cria para mim a tabela lá no banco, sem problema nenhum. Quer ver? Olha, por exemplo, se eu chegar aqui e criar um campo novo, né? Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, aqui um private string novo campo, tá? Vou só chamar de novo campo aqui para a gente testar. Vou criar aqui o get e o set para ele, né? Então, vou criar aqui o getter e o setter. Então, vou dar gerar getter e setter. Então, é só esse campo mesmo. Gerar. Então, agora o que acontece? Eu tenho um campo novo aqui, né? Pessoal, mais uma coisa. Eu estou com o DevTools ativado. Então, se eu clicar em salvar, o DevTools ele vai perceber que eu mudei alguma coisa. E aí ele vai recompilar e vai republicar a minha aplicação. Então, olha só que legal, quer ver? Ó, quando eu der um clique no salvar, ó, vou até deixar aqui no finalzinho do console, ó, quando eu clicar e a minha aplicação está rodando, tá vendo? Ó? Ela está executando, ela está escutando na porta 8080, tá? Se eu salvar, ó, o que acontece?
Olha lá, ó, restartou a aplicação, recompilou. Se a gente for olhar aqui no banco de novo, ó, lembra que eu tinha o ID, console, nota, produtora, título e zerado. Deixa eu executar esse comandinho de novo. Ó, agora tem um novo campo aqui no banco de dados. Ó que show, né? E use games db show tables. Tá lá, minha tabela game, né? Se eu der um desk tbl game, tá lá, ó, ID, console e tal, e o novo campo que eu criei. Então, pessoal, é poderoso a ferramenta, tá? A ferramenta é poderosa, tá? Então, assim, por que, né? Aí a gente fica se perguntando, por que que o Java hoje é uma das linguagens mais utilizadas no mundo, e não só o Java, né? Mas toda essa gama de frameworks, de ferramentas que giram em torno do Java, que dão para ele, pessoal, superpoderes. E aí você, como programador Java, você também tem superpoderes, tá bom?